26 de setembro de 2014. Com Valdívia comportado, o Palmeiras joga bem e bate o Vitória, mas não consegue sair do Z4. Quem respirou foi o Botafogo, que venceu o Goiás e saiu da zona da degola. Na parte de cima da tabela, Atlético Mineiro bate o Santos em jogaço e entra no G4. No São Paulo, Muricy Ramalho dá susto, é internado e não dirige o tricolor no final de semana. Fora do G4, depois de 16 rodadas, Corinthians busca a recuperação contra o Furacão fora de casa. Não troque de canal, hein? Porque o Gazeta Esportiva volta rapidinho. Tá lá, a Gazeta Esportiva no ar nessa sexta-feira e com notícias boas, porque quando ele tá em campo parece que é outro Palmeiras que tá jogando. Com o Valdívia comportadinho, ontem à noite o Verdão dominou o Vitória, ganhou no Pacaembu e deixou a lanterna do Brasileirão. Veja tudo o que aconteceu na partida nas reportagens do Alexandre Silvestre e do Osmar Garrafa. A pergunta escrita no colete do orientador bem que combina com o momento do Verdão. O presidente do Palmeiras, agitadíssimo, fala ao telefone. Estaria à caça de soluções? Da conversa reservada para uma concorrida entrevista coletiva. No olho do furacão, Paulo Nobre não crê que esse time seja o pior dos 100 anos de existência do clube. Eu acho que o futebol é muito opinativo e a gente tem que aprender a respeitar a opinião dos outros. Eu respeito a sua, só que eu discordo. Jogadores do atual elenco, machucados ou suspensos, comparecem ao Pacaembu para apoiar aqueles que enfrentariam o Vitória. Aí, Diogo, veio dar uma força aí pra rapaziada? Torcer, né? Na papeleta da escalação aparece o nome e a foto dele. Anunciado no telão do estádio, Valdívia aparenta gozar ainda de certo prestígio. Número 10, Valdívia. Ele é o cara que faz a diferença. Usaria de mais Valdívias nesse time. Pra falar a verdade, é a única esperança desse time agora, viu? É o Valdívia. 6 anos atrás era importante, hoje Não? desagrega, é a âncora do time, ou seja, segura para baixo. O Mago, de volta à equipe e aguardando o julgamento pela expulsão diante do Flamengo, é herói e vilão, ídolo e bandido, capaz de desequilibrar contra e a favor. O Valdívia, motivado, é um jogador que qualquer clube no mundo gostaria de contar com ele. Quando eu assumi a presidência, ele era um jogador do elenco. Então a minha obrigação é valorizar os ativos do clube e dar todas as condições de trabalho para que ele possa ajudar o Palmeiras. Valdívia é o último da fila na entrada em campo. Aquece a mandíbula, recebe a tarja de capitão e antes do jogo começar fala, lidera a conversa na rodinha do incentivo. É preciso fazer jus à letra do glorioso hino, cantado com paixão nas arquibancadas. E lá vai o camisa 10, criando jogadas, uma reladinha na bola aqui, um toque consciente ali, enquanto esse palmeirense parece adivinhar. Ele e o Lúcio, acho que a gente, com o time que tem, depende bastante dele. Do gol do Lúcio, Valdívia participa apenas da comemoração. O comportamento do torcedor é reflexo do placar de 1-0. Depois o chileno joga fora a ótima chance. Mesmo errando, está determinado a contribuir. Chama a responsabilidade, mesmo quando não encosta na bola. A vitória parcial, apertada, preocupa quem está dentro e fora das 4 linhas. Minutos adiante, Valdívia inicia linda jogada que resulta em alívio para a família alviverde, que celebra o 2-0. Não satisfeito, o polêmico meia dá carrinho. Utiliza partes inadequadas do corpo. E aos 34 do segundo tempo, esgotado fisicamente, Valdívia é substituído
para receber do público essa reação. O triunfo em cima dos baianos tira o Palmeiras da lanterninha do Campeonato Brasileiro. Porém, o Verdão continua na zona do rebaixamento. Mas onde há verde, há esperança. Eu acho que acreditar, ter vontade, a vontade que teve nesse jogo, mostrou muita vontade mesmo. E é só assim. A gente acha que com muita força, com muita união da torcida, a gente vai sair dessa situação e o ano que vem começar de novo, com a casa em ordem, se Deus quiser, almejar objetivos melhores, tá bom? Obrigado. Palmeiras! Seja lá quem vista essa sagrada camisa, tem no mínimo a obrigação de dar a volta por cima. Tempo para isso existe. Autoriza Ailton Pereira Sampaio. Bola rolando no Pacaembu. É o Palmeiras tentando fugir do rebaixamento contra o Vitória. E aqui todos os detalhes desse jogo para você. Vitor Luiz para dentro da área. Corta o Adriano, Renato. De longe, Renato bateu a bola, foi linha de fundo. O Gatito Fernandes ficou só observando, né? Para sorte dele, linha de fundo, tiro de meta. Autorizado o Vitor Luiz, agora sim partiu para a bola, jogou, passa pelo Valdívia, olha o Lúcio, bateu, espirrou no direito e foi para fora. Que chance perdeu o Lúcio, a bola ficou na frente dele, ele encheu o pé, no meio do caminho apareceu ali o zagueirão. Vitor Luiz jogou, Lúcio de cabeça, olha o gol! Gol do Palmeiras! Lúcio, depois de uma pressão do Verde, Lúcio foi na rede, escanteio batido, zagueirão subiu mais que todo mundo, segundo andar, testou sem chances para o Gatito Fernandes, na marca dos 30, primeiro tempo, 30 do primeiro tempo, Lúcio, Palmeiras 1, Vitória 0. Juninho, a bola bateu em cima do Vitor, Lúcio, tá curtindo uma de atacante, Lúcio, pro Valdívia, olha o gol pra fora. Tinha condição, segundo o assistente, segundo o árbitro, ninguém reclamou. O Valdívia ficou na cara do Gatito Fernandes, meteu pela linha de fundo. Bola na esquerda, Valdívia. Boa bola, olha o gol do Palmeiras, Cristaldo, olha o gol! Gol do Palmeiras, Henrique! Recebeu livre, açucarada, meteu pro fundo do gol. O Palmeiras faz o seu segundo gol no Pacaembu. Henrique para a festa da torcida verde agora. Palmeiras 2, Vitória 0. Olha só, Valdívia. Torcida gosta, hein? Tocou de costas, que bola. Olha o Henrique para fazer, não. Bandeira deu impedimento. Depois daquela jogada, no mínimo curiosa e inteligente do Valdívia. Não há tempo para mais nada. Apita Ailton Pereira Sampaio. Fim de papo no Pacaembu. Palmeiras é o 17º colocado agora com 25 pontos. E o Vitória, com essa derrota, entra na zona de degola. Acho que a equipe está de parabéns pelo que produziu, pelo que jogou. Procurou, mereceu o resultado. Enfrentamos um Vitória também disposto, muito aguerrido em campo. Mas eu acho que o Palmeiras conseguiu reverter uma situação muito desfavorável depois do último resultado. É nítido, é claro que com o Valdívia em campo o rendimento da equipe modifica, principalmente com o comportamento que ele teve hoje, assumindo responsabilidades, até por estar capitaneando a equipe. Eu acho que esse é um fator importante. Vamos aguardar aí por esse julgamento e torcemos aí para que o mínimo aconteça, né?
acredito que a gente ganhou muito hoje em confiança. Teve jogadores que foram muito bem. Defensivamente a gente foi muito bem, muito bem. Acho que a diferença passou por aí. Ganhamos um jogo que era nossa obrigação ganhar, mas tranquilidade ainda não. Acho que o campeonato continuará tendo um perde-ganha constante até as últimas rodadas. Pode ser que aconteça de mais uma ou outra equipe entrar nessa briga a qualquer momento. E nós temos que fazer de tudo para que o maior número de pontos possíveis sejam alcançados aí ao longo das rodadas seguintes, para que não haja aquele aperto de última hora, porque essa última hora ela é terrível para todo mundo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Nem vou entrar muito na questão da vitória, da luta do Palmeiras contra o rebaixamento, mas vou pegar na questão do Valdívia. O Valdívia e o Palmeiras viviam um clima péssimo. O Palmeiras queria se desfazer dele, ele queria ir embora. Estava tudo certo para depois da Copa do Mundo acontecer isso. Só que, por ironia do destino, o negócio foi por água abaixo, lá nos árabes. Aí o Palmeiras teve que aceitar o Valdívia de volta e foi um clima de frustração, que o Palmeiras não queria ficar com ele e ele não queria ficar. De repente, o Palmeiras se vê aí imerso numa luta para cair para a segunda divisão. E o Valdívia tem a chance de fazer história no Palmeiras. Se ele tiver a cabeça no lugar e tiver a consciência da importância dele nesse processo, ele tem tudo para cravar um nome na história do clube. E aí o que tem que fazer o Valdívia? Em primeiro lugar, jogar bola. Deixar a arbitragem de lado, deixar as picuinhas com os rivais de lado, ser profissional como se estivesse disputando uma final de Copa do Mundo. E se o Valdívia jogar tudo o que ele sabe, o Palmeiras não cai. É clara a importância do Valdívia para esse time. Só depende dele. E se ele quiser, ele pode sair de jogador desprezível ou desprezado, digamos assim, como um dos grandes ídolos da torcida palmeirense. E eu vejo essa possibilidade, Alberto. Repito, só depende dele. Boa noite. Boa noite. Só que o problema é o seguinte, cada um é um pacote, né? Completo. Será que o Valdívia, se não fosse tresloucado assim, ele seria o jogador que é? Quer dizer, tem muito a ver com essa coisa de você ter um traço subversivo, né? Faz com que você... A rebeldia é inerente. Que você estimule um pouco a imaginação, a criatividade. Você vê esse lance do Valdívia de devolver a bola com o que ia para fora, devolver de costas. É um lance que é inusitado, se não for inédito, hein? Eu não me lembro de ter visto esse lance antes. Ele é de uma percepção impressionante. O cara está correndo na direção da linha de lateral. A bola vem no sentido da linha lateral. Se ele tenta virar e matar no peito, ele acaba correndo o risco de cair com a bola para fora. Se ele tenta de cabeça, fica aleatório, a bola pode ir para qualquer lugar. Quer dizer, de repente ele deu uma solução aí é que está a genialidade. Não estou dizendo que o Valdívia é gênio, gente. Eu estou dizendo que tem um traço de genialidade, que é de você, de repente, criar uma situação absolutamente nova. E como foi naquele passe dele, que esse já é fruto da sua habilidade inata, né? Quer dizer, o cara meteu aquela bola para o Cristaldo, que deu sequência, parece que é uma pé de toque, da sequência, uma troca de passes que eu não via desde, sei lá, o tempo do Djalminha, claro. Miller, né? Aquela turma que fez história, a última grande história do Palmeiras, né? Legal, legal. Gente, a enquete de hoje, então, no site gazetesportiva.net é justamente sobre ele, Valdívia, camisa 10 do Palmeiras. O Palmeiras é dependente do Valdívia, Celso Cardoso? Sim ou não? Sim. Totalmente. Sem dúvida. Sim, sem dúvida. É simples. Quando você vê o Valdívia em campo, o Palmeiras consegue, por exemplo, sair de 2-0 para o Flamengo e empatar o jogo. Consegue vencer, como venceu ontem diante do Vitória. Então, para mim, é dependente, sim. Alberto Helena? Sim. Sim, nem há sem dúvidas. Dúvida. Então tá bom.
Assim, isto posto, em Belo Horizonte, você aí de casa vota também, né? Por favor, participa da enquete com a gente, gazetesportiva.net, por favor, dê sua opinião. Em Belo Horizonte, o Santos bem que tentou. Depois de levar 3 gols do Atlético Mineiro no primeiro tempo, o Peixe voltou para a segunda etapa bem diferente. Fez 2 gols e por muito pouco não deixou o Estádio Independência com empate que seria heróico. No final, a vitória por 3-2 colocou o Galo na 4ª colocação. O Santos começou apertando o Atlético Mineiro no duelo disputado no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Damião, logo no comecinho do jogo, perdeu uma boa oportunidade. Depois foi a vez de Dracena cabecear para fora. Na primeira oportunidade do Atlético, a rede já balançou. Diego Tardelli cruzou na área, ninguém tocou na bola e ela entrou no cantinho de Aranha. 1-0 Galo. Sorte atleticana que se repetiu no lance seguinte. Marcos Rocha mandou para a área e Cicinho pegou de primeira, bonito. O problema é que foi contra. O jogo era bom e Damião de bicicleta obrigou o Vitor a fazer uma linda defesa. O jovem atacante Carlos teve 2 ótimas oportunidades para ampliar, mas vacilou nas finalizações. Quando as coisas deram certas para Carlos e ele acertou o cruzamento para o André fazer o gol, o juiz invalidou o lance, alegando impedimento. Na última boa chance do primeiro tempo, Carlos teve novamente a chance de marcar, mas chutou fraco, nas mãos de Aranha. Na volta do intervalo, o Peixe quase diminuiu com o Giovânio. Mas em rápido contra-ataque, quem acabou marcando de novo foi o Atlético Mineiro. Diego Tardelli chutou cruzado e fez 3-0. O Santos finalmente conseguiu marcar aos 14 minutos, quando Thiago Ribeiro ganhou de cabeça dentro da área e descontou. Mesmo com o gol, o Galo continuou atacando e Aranha teve que trabalhar. A noite não era mesmo santista. Nesse lance, Vitor se recuperou e fez um milagre. No finzinho do jogo, Giovânio ainda fez mais um gol para o Santos, mas já era tarde para uma reação maior. E ficou nisso, Atlético Mineiro 3, Santos 2. Nós tomamos 2 gols, né? Assim, gols que até então o Atlético não tinha criado nenhuma situação. Foram infelicidades que acontecem no futebol, mas infelicidades, né? Não houve criação de jogada, não houve uma supremacia em cima, né, de uma equipe em cima da outra. E quando a gente, 25 minutos com 2-0, a gente, é evidente que cria uma situação difícil. Isso é uma coisa que tem acontecido, né, há mais tempo, o time não tem conseguido bons resultados fora de casa. Mas eu acho particularmente que a gente hoje merecia um resultado melhor, por tudo que foi o jogo. Evidente que depois que foi 2-0, aqueles últimos 15 minutos do primeiro tempo, o Atlético teve pelo menos umas 2 ou 3 ótimas situações de gol. Mas de uma maneira, no geral, eu acho que foi um bom espetáculo, um jogo agradável, que as duas equipes buscou constantemente os gols. Bom, o Santos está tomando 3-0, né? De repente, virou moda falar apagão, mas podemos interpretar dessa forma, né? O Santos acordou e quando acordou já não dava mais para buscar, mas pelo menos mostrou ali um espírito de reação, porque está jogando fora de casa contra um bom time que é o Atlético Mineiro. Teve uma série de fatores que contribuíram para isso, né? Por exemplo, a mudança, a saída do Leandro Damião, que é sempre um jogador muito estático lá na frente, com pouca participação coletiva, embora ele tenha dado uma bicicleta no travessão no primeiro tempo, com a entrada do Gabigol e no seu lugar. E a saída do Robinho, que estava bem na partida, mas se machucou, e entrou o Giovânio. E o Giovânio, que não vinha jogando bem, fez um partidaço, fez um golaço. Isso deu... falha nesse primeiro gol, né? Desculpa. Não. O que acontece é que foi um jogaço, um jogo bonito de se ver, gostoso, emocionante. E o Atlético podia ter disparado uma goleada no primeiro tempo, o Santos poderia ter feito muitos gols. No segundo tempo também, o Santos melhorou, o Atlético também teve várias chances desperdiçadas, principalmente com esse menino Carlos, que joga muito bem. E o Tardelli fez uma partida espetacular mais uma vez. O Santos acabou pagando caro o preço de falhas no setor defensivo, né? Houve falhas praticamente em
todos os gols do Atlético Mineiro. E aí, depois, quando você já tem 3-0 nas costas, aí fica muito complicado. Mas, ainda assim, fica um certo alento para o torcedor santista. Porque, apesar da derrota, o Santos mostrou espírito de luta, poder de reação. E técnica, né? Porque com essa formação aí, o Santos volta a ser aquele Santos surpreendente do início da temporada. E outra coisa, se todos os jogos do Brasileirão tivessem esse nível, né? Essa alegria de jogar lá, que golaço do futebol Tardelli. Para frente, ofensivo. E tem jogos que só por dever de ofício mesmo. Não vou nem falar. Quarta-feira foi tão complicado. Vamos lá. No Maracanã, o Botafogo sofreu para ganhar do Goiás. Emerson Sheik perdeu um pênalti aos 12 do segundo tempo. Mais 4 minutinhos depois, o zagueiro Bolívar marcou e garantiu a vitória que tirou o Botafogo da zona do rebaixamento. No Maracanã, o Fogão venceu o Goiás pelo placar mínimo. Aos 16 do segundo tempo, o Olisson cobrou escanteio, Zebadios desviou e Bolívar sozinho mandou para o fundo do gol. Final 1-0 Botafogo. E a bola rolou também pela Copa Sul-Americana em 2 partidas, festa do Emelec e também do Atlético Nacional de Medellín, que venceram e garantiram classificação para as oitavas de final. Veja como foi. Em Montevidéu, o Emelec visitou o River Plate do Uruguai e abriu o placar com Mena. Leandro Rodrigues empatou para os donos da casa, mas ficou nisso, 1-1. Por ter vencido o jogo de ida no Equador, o empate classificou o Emelec para as oitavas de final da Sul-Americana. O adversário dos equatorianos será o Goiás. Quem também avançou foi o Atlético Nacional, que conseguiu um grande resultado fora de casa contra o General Dias do Paraguai. Derrotados no jogo de ida em Medellín por 2-0, os colombianos reverteram a situação e venceram por 3-1 para carimbar a vaga às oitavas de final. Roberto Gamarra fez o único gol dos paraguaios, enquanto Edwin Cardona, Wilder Guizal e Santiago Treles marcaram para o Atlético Nacional, que agora vai enfrentar o Vitória na próxima fase. E o presidente da FIFA, Joseph Blatter, anunciou nesta sexta-feira uma medida que deve causar uma verdadeira polêmica e também agitar o mercado do futebol. O Comitê Executivo da FIFA está reunido em Zurique e anunciou hoje uma medida que deve trazer grande impacto ao futebol brasileiro. O fim da participação de terceiros nos direitos econômicos dos jogadores. Then a working group has presented a report. Após a apresentação do relatório pelo grupo de trabalho, tomamos uma decisão firme. A propriedade de terceiros deve ser banida, mas a proibição não será imediata. Haverá um período de transição que ainda será definido, afirmou Joseph Blatter, presidente da FIFA. A decisão do Comitê Executivo da entidade máxima do futebol mundial atende um pedido de Michel Platini, presidente da UEFA. Após o período de transição, que deverá ser de 3 ou 4 anos, apenas clubes e os próprios jogadores terão participação nos direitos econômicos dos atletas. A ideia é excluir empresários e fundos de investidores. Essa é a discussão que vai acontecer nas próximas semanas na FIFA, com este grupo de trabalho. Esperamos que até a próxima reunião do Comitê Executivo, em dezembro, o prazo para implementar esta proibição seja apresentado pelo grupo de trabalho para uma decisão final, afirmou Jerome Valk, secretário-geral da entidade. Blatter aproveitou a oportunidade para confirmar que vai concorrer ao 5º mandato como presidente da FIFA e minimizar a polêmica em torno dos relógios presenteados pela CBF durante a Copa do Mundo. This problem of the watches is finally a non-problem. Essa questão dos relógios não é um problema. Foi um presente da CBF para comemorar seu centenário e a organização do Mundial. São pentacampeões, fizeram com as melhores intenções do mundo. O que há de errado? É um valor sentimental. Falar de corrupção é inaceitável. O Brasil já estava escolhido como sede do Mundial. Teve gente que nem sabia que havia um relógio dentro da bolsa, concluiu o Cartola. Bom, primeiramente sobre a questão dos jogadores, isso vai
afetar diretamente o futebol brasileiro. Você pega os clubes, a maioria dos jogadores parece uma pizza. Então, 25% pertencem ao empresário tal, outros 30% para o empresário tal, para o fundo tal, enfim, o clube tem 5%, 10% e o jogador está lá como uma vitrine. Isso foi levantado pelo Platini, porque aí, assim como aconteceu no Brasil, o Kia Urabichan também chamou a atenção na Europa. No caso do Tevez e do Mascherano, saindo do Corinthians, indo para o West Ham, depois para o Manchester, enfim. Então, foi um pedido do Platini para que só clubes e o próprio jogador tenham essa parcela nos direitos federativos. Até porque tem informações, e obviamente do ponto de vista ético isso é muito questionável, até treinadores têm participação em alguns jogadores. E isso acaba afetando a questão esportiva, porque o cidadão escala fulano, porque tem percentual ali, ou porque o diretor amigo dele tem um percentual ali. Já ouvimos muitas conversas, até em convocações da seleção brasileira. Então isso é uma maneira de minimizar esses problemas. Não acaba, mas torna o futebol um pouco mais transparente. Me agrada, Roberto Leite. Eu tenho minhas dúvidas, sabe, Celso? Eu acho que, primeiro, se eles quiserem manter contratos particulares, isso aí não tem como a FIFA impedir. Isso não vai impedir que realmente um investidor que acredite num jogador e resolve investir nesse jogador, ele não possa fazer contratos particulares aí entre eles, e isso aí oficialmente não vai existir, pode existir na justiça do país em que esse contrato foi feito. Então é muito difícil de você controlar isso. Depois, outra coisa, vai impedir também os investidores de comprarem clubes. Hoje, praticamente, na Europa, os grandes clubes todos pertencem a um indivíduo. Exceção à Alemanha, que a legislação não permite. Mas, né? Então, é muito difícil você controlar esse tipo de coisa. O que acontece e o que vai acontecer com os clubes? Onde ele vai arrumar dinheiro para comprar jogador? Porque se ele tiver que pagar integralmente o valor dos jogadores pelo preço que estão aí no mercado, ele não vai conseguir. Ele já não consegue pagar as contas dele de casa, não paga nem a quitanda, paga o padeiro, não paga o leiteiro, não paga o fisco. Agora ainda por cima vai ter que desembolsar milhões e milhões para trazer um jogador que você nem sabe se vai dar certo ou não. Então, eu não sei, essa medida, a prática é que vai dizer se ela funciona ou não. Basquete agora, com a participação de 16 seleções, começa amanhã na Turquia a Copa do Mundo de Basquete Feminino e logo no primeiro dia a seleção brasileira vai encarar a atual vice-campeã mundial, República Tcheca. Com uma equipe jovem, o técnico Luiz Augusto Zanon vai apostar na experiência da pivô Érica, que disputa a WNBA pela equipe do Atlanta Dream para fazer uma boa campanha na competição. O Brasil está no grupo A ao lado da República Tcheca, Japão e Espanha, pentacampeões olímpicos e donos de 8 títulos mundiais. Os Estados Unidos, mais uma vez, entram como grandes favoritos. Gente, fim de semana tá chegando, domingo, 9h30 da noite, você já sabe aí de casa, tem o que, Alberto Helena? Mesa redonda. Mesa redonda, temos Chicão lá. Chico, Flávio Prado, Joy, né? Todos os detalhes sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. O Vandeco, tem o Vandeco também. Temos o Vandeco. Não esqueça dele. Hein? Não, de forma alguma, né? Temos aí nossos convidados, então tem o Vampeta que vai causar muito, não é? O Dori, como sempre, o Vampeta é aquele homem classudo, não é? Enfim, por favor, não percam o programa, participem com a gente, tá? A partir das 9h30, domingão, Mesa Redonda Futebol Debate. Agora, gente, hoje é um dia muito importante. Celso, hoje é um dia muito importante. Você quer saber por quê mesmo? Claro. Você está ansioso? Tudo que você fala é importante. Então eu vou enrolar mais um pouco para ver se o Ibope sobe. Eu vou fazer que nem nas outras emissoras. Eu vou enrolar, não vou. Senão o Barba vai brigar comigo. Gente, isso. Presta atenção. Você não precisa desses artifícios. Tá não bom. precisamos. Atenção! Já estão abertas as votações para a 11ª edição do Troféu Mesa Redonda, uma das mais importantes premiações do Campeonato Brasileiro. A melhor, não é? Eu acho a mais bonita. É? Tudo bem que sou suspeito, mas é com total isenção. Então tá bom. Ó, gente, para você votar, acesse lá www.troféumesaredonda.com.br
Você está vendo aí? Clique em votar e siga as instruções. No detalhe para você, não tem segredo, é simples. Os 3 mais votados pelo público serão submetidos a uma votação entre uma comissão de jornalistas de todo o Brasil que vai escolher o vencedor em cada posição. Então, entre lá e explore, certo? Este nosso troféu Mesa Redonda, que em breve será apresentado pela Michele, que está voltando de férias, e também pelo Flávio Prado. Agora, break aqui no Gazeta Esportiva e daqui a pouco eu volto com o dia seguinte do Palmeiras, depois de vencer no Campeonato Brasileiro, as notícias do Corinthians e os preparativos para o duelo dos tricolores no Morumbi. Até já! Sim, Gazeta Esportiva de volta para falar da Série B, que nessa noite conta com 4 jogos aí abrindo a 26ª rodada. O Náutico enfrenta o Paraná às 7h30 da noite na Arena Pernambuco. No mesmo horário jogam Luverdense e Sampaio Corrêa em Lucas do Rio Verde e América de Natal e Vila Nova na Arena das Dunas. Às 9h50 o Vasco recebe o líder Joinville em São Januário. Amanhã, às 4h10, acontecem mais 4 partidas. Em Itápolis, o Oeste enfrenta o Bragantino. Em Campinas tem Ponte Preta e Ceará. Em Florianópolis jogam Avaí e Boa Esporte. E no Estádio Independência, o América Mineiro recebe o Santa Cruz. Fechando a rodada, às 9 da noite, Icasa e ABC jogam em Juazeiro do Norte. E o Atlético Goianiense enfrenta a Portuguesa no Serra Dourada. Falando na Lusa, na 18ª colocação com 20 pontos, 6 atrás do América de Natal. Primeira equipe fora da zona do rebaixamento, a Portuguesa fez nessa manhã o último treino antes do embarque para Goiânia. Veja aí na reportagem do Adriano Dolfi. A Portuguesa é o time que menos venceu na Série B e o que teve mais treinadores na temporada. Passaram por aqui Guto Ferreira, Argel, Marcelo Veiga Silas e agora Wagner Benazzi, que tenta contornar o problema do inchado elenco. Nós precisamos ficar com um grupo aí de 32, 33 jogadores, que juntamente com os goleiros, né, que são é um número de 4, e está ultrapassando os 40. Não tem jeito de você ficar achando que vai achar a solução com quem já não deu certo dentro do campeonato. Benazzi ainda busca a primeira vitória desde o retorno ao Canindé. Neste sábado, a Lusa enfrenta o Atlético Goianiense no Serra Dourada, um estádio que traz boas recordações. Foi lá que aconteceu a última vitória na competição, contra o Vila Nova, 2-1. Se a gente fizer o que a gente vem fazendo nos treinos, nos jogos, tenho certeza que a gente vai saber neutralizar o time deles, igual nós fizemos lá contra o Vila, e vamos jogar para cima para que a gente possa conseguir um resultado positivo. Atualmente, a Portuguesa está a 6 pontos da zona de conforto e Wagner Benazzi, que já salvou o Guarani do rebaixamento para a Série C este ano, poderá ter 3 jogos fora de casa, se a diretoria vender o mando da partida contra o Vasco da Gama. Você é favorável a isso? Não. Se é financeiramente bom para o clube, sou. Sou porque campo é tudo igual. E a gente também tem que dar essa colaboração de o clube também ter a condição de, nessas partidas, conseguir um número maior de renda, né? Para poder, logicamente, cumprir com o que se deve aí durante o mês. Frase a lapidar. Campo é tudo igual. Então, fator campo é a história da carochinha. É verdade. Então, tá certo. Pode vender à vontade. Terceira tá perto mesmo. Não mentiu, né? Tá certo. Bom, 3 partidas abrem amanhã a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Às 6h30 na Arena Pernambuco, o Sport enfrenta o líder Cruzeiro. No mesmo horário, a Chapecoense vai receber o Criciúma na Arena Condá. Às 9 da noite tem São Paulo e Fluminense no Morumbi. Ai, meu Deus, Frederico! No domingo, 4 partidas começam às 4 horas da tarde. No Maracanã jogam Botafogo e Grêmio. O Atlético Paranaense recebe o Corinthians. Na Arena da Baixada, isso mesmo. No Estádio Independência tem Atlético Mineiro e Vitória. E na Arena Fonte Nova, o Bahia vai enfrentar o Flamengo. Fechando a rodada, às 6h30 tem Santos e Goiás no Pacaembu, Internacional e Coritiba no Beira-Rio e Figueirense e Palmeiras no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.
O assunto agora é o duelo entre os tricolores São Paulo e Fluminense, amanhã às 9 horas da noite no Morumbi. E o repórter Osmar Garrafa acompanhou agorinha há pouco o desembarque, da equipe carioca aqui em São Paulo. Confira. Logo nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Fluminense pulou para a ponta da tabela e se tornou um dos favoritos ao título. Mas no segundo turno, a situação do tricolor carioca mudou para pior. Já são 9 rodadas que o time de Cristóvão Borges saiu do desejado G4. Para piorar a situação, nas últimas 6 partidas, foram 5 empates. Mas o que serve de alento para o Flu é que ele, com 37 pontos na 7ª colocação, está a apenas 3 da zona de classificação para a Libertadores da América. A equipe tem jogado bem algumas partidas e em outras não. A gente está tendo essa oscilação que toda equipe está tendo no campeonato, mas agora a gente tem que tentar encaixar uma série de 3 vitórias aí, jogando bem, para a gente encorpar bem, para terminar bem aí a temporada e lá em cima, lá entre os 4. Tem favorito para o jogo de amanhã, Fred? Se existir num jogo de grau de dificuldade dessa daí, eu acho que é o São Paulo, pela posição na tabela, né, e por jogar em casa. Mas nós vamos fazer de tudo para impor o nosso ritmo, que nós estamos precisando também desses 3 pontos. É um jogo importante, a gente sabe disso. A gente estava a 4 pontos do G4, agora nós estamos a 3. Mas a equipe tem total condição de chegar aqui e fazer um grande jogo para a gente encostar mais aí perto desse G4. O Fluminense desembarcou há pouco na capital paulista, ainda indefinido para a partida de amanhã à noite contra o São Paulo no estádio do Morumbi. O técnico Cristóvão Borges não vai poder contar com 3 jogadores que não vieram com a delegação. Estão contundidos e ficaram no Rio de Janeiro realizando tratamento médico. São eles Valência, Henrique e Diguinho. Por outro lado, a boa notícia fica pela volta de Conca. O jogador cumpriu suspensão na última partida e já está à disposição do treinador. O Fluminense só deve ser definido amanhã, momentos antes da partida no estádio do Morumbi. Do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. No São Paulo, a expectativa gira em torno da recuperação do técnico Muricy Ramalho, que continua internado depois de sofrer uma arritmia cardíaca. Na tarde de ontem, do CT da Barra Funda, o repórter Felipe Esboril tem as informações do tricolor. O grupo do São Paulo ainda se recupera do susto que levou no final da última quinta-feira. Muricy Ramalho sentiu-se mal e permanece internado no Hospital São Luís, no Morumbi, onde passou a noite. O treinador foi imediatamente encaminhado para o hospital, onde passou por exames. Lá foi diagnosticada uma arritmia cardíaca. Por enquanto, Muricy Ramalho não tem data prevista para sair do hospital. Teve um quadro de mal-estar, se detectou uma arritmia e ele está seguindo o protocolo que a situação exige. Estava em UTI por ter que ficar monitorado e fazer esse acompanhamento após a administração das medicação antiarrítmica. E estamos aguardando, os cardiologistas estão aguardando a reversão do quadro e clinicamente ele está bem. Ele submeteu a uma bateria de exames que até agora não mostrou nenhuma alteração importante e está evoluindo bem. Apenas tem que ter paciência que o quadro, assim que reverter, ele vai para o quarto, fica mais um pouquinho de observação e depois deverá ser liberado. Com isso, a chance de comandar o tricolor do jogo deste sábado contra o Fluminense às 9 da noite no Morumbi é nula. Muricy deve permanecer internado por pelo menos até a semana que vem. Para esse jogo, quem comanda a equipe é o auxiliar Milton Cruz, que já tem experiência na função. O substituto de Muricy vai contar com o retorno de Álvaro Pereira, que cumpriu suspensão e volta à equipe. Por outro lado, é Michel Bastos, que sai do time, justamente por ter sido expulso contra o Flamengo na última quarta-feira. Nesta sexta-feira, o volante Souza ficou no refis tratando uma dor muscular e segue como dúvida para o compromisso do final de semana. Bom, rapidinho sobre a questão do Muricy, que inspira cuidados, mas as informações que chegam é de que a arritmia já foi revertida. Então, o que tudo indica, no mais tardar segunda-feira, ele deve deixar o hospital e poder retomar as atividades. O estresse também faz isso, né? Precisa maneirar com a birra, viu, Moura? Tirar o pé um pouquinho. Tira um pouquinho o pé, mas tudo de bom, que ele se recupere rapidamente, porque é uma figura humana muito significativa, muito importante, muito querida. Eu amo o Muricy. Um beijo.
Tamo aí, tamo junto. Hora de falar do Corinthians, que segue se preparando para enfrentar o Atlético Paranaense em Curitiba. A repórter Carol Zilberman esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a sexta-feira do Timão. Ô, chuvinha boa! Chegou na hora certa. O Corinthians precisa se livrar de uma vez por todas dessa calmaria em que o time se encontra, se não quiser atolar na zona intermediária da tabela. A derrota diante do Figueirense por 1-0 na quarta-feira e a combinação de resultados dos adversários diretos tiraram a equipe de Mano Menezes do G4. O Corinthians foi parar na sexta posição com 40 pontos, 12 a menos que o líder Cruzeiro. As cobranças já começam a bater na porta. Os mesmos torcedores que podem prejudicar o Corinthians com a perda de até 20 mandos de campo por brigarem nas arquibancadas do Itaquerão, protestam do lado de fora do treinamento contra o técnico Mano Menezes e o presidente Mário Gobi. Neste domingo, o Corinthians busca uma vitória contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Ralf não joga. Vai cumprir uma suspensão pelo terceiro cartão amarelo e desfalcar o Timão pela primeira vez na temporada. Tudo indica que Bruno Henrique vai ocupar a vaga e formar uma dupla inédita de volantes com Elias. A boa notícia fica por conta de Petros. Depois de cumprir um jogo de suspensão automática por cartão amarelo e mais 3 determinados pelo STJD, após ter empurrado o árbitro Rafael Claus no clássico contra o Santos na Vila, o grande desarmador da equipe estará de volta neste final de semana para o alívio de Mano Menezes. Petros sozinho não faz milagres, é verdade. Mas talvez não seja tanta coincidência o fato de que nos 4 jogos em que o meia esteve ausente, o Corinthians conquistou apenas 4 de 12 pontos disputados. A volta de Petros pode trazer o equilíbrio que a equipe de Mano Menezes precisa para seguir adiante no campeonato. Fábio Santos também retorna de gancho e deve retomar a lateral esquerda do Timão. Por isso, Anitta, o Corinthians que você vai ver em campo neste domingo deve ter Cássio no gol, Fagner, Gil, Anderson Martins, Fábio Santos na defesa. No meio, Bruno Henrique, Elias, Petros, Renato Augusto e no ataque, Malcom e Guerreiro. Do CT Joaquim Grava, Caroline Zilberman para o Gazeta Esportiva. Obrigada, Carol. Voltamos a falar agora do Palmeiras, que apesar da vitória de ontem, ainda está em situação complicada no campeonato, precisa engatar uma sequência aí de bons resultados. O Alexandre Silvestre esteve na academia de futebol e conta pra gente o clima no Palmeiras. Fala, Anitta, tudo bem aí? Aqui, clima excelente na academia de futebol em todos os sentidos. Tá chovendo pra caramba, graças a Deus. A cidade precisa de água. E o Palmeiras se reapresentou feliz da vida após a vitória de ontem no Pacaembu, 2-0 em cima do Vitória da Bahia. O Verdão larga a lanterninha do Campeonato Brasileiro, mas continua na zona do rebaixamento. É o 17º colocado na tabela, 25 pontos somados. O escalado do dia para a entrevista coletiva aqui na sala de imprensa da academia foi o atacante Henrique, que fez um dos gols do Palmeiras, assumiu a artilharia do time no campeonato, na temporada, melhor dizendo, com 11 gols ao todo em 2014, ultrapassando o Allan Kardec, que era o artilheiro até então, Allan Kardec com 10 gols, mas que já está no São Paulo faz tempo. O Henrique analisa a vitória, os 3 pontos conquistados e a conduta da equipe ontem no Pacaembu. Tínhamos que dar uma resposta o mais rápido possível do que aconteceu no final de semana e graças a Deus nossa equipe conseguiu um bom resultado ontem e eu acho que conseguimos resgatar um pouco da confiança. O que o professor pediu para a gente, nós conseguimos executar da melhor maneira possível, pressionando a equipe adversária desde o campo no campo de ataque nosso. E isso fez com que facilitasse também a vida do pessoal lá atrás, e acho que temos que ainda continuar com essa mentalidade para que a gente possa engrenar na competição. Ok, ganhou, beleza, agora tem que virar a página, pensar para frente, olhar para o futuro. O Palmeiras volta a campo no domingo, 18h30,
fora de casa contra o Figueirense, que é o 12º colocado, 4 pontos a mais do que o Palmeiras, o 17º. Ou seja, um confronto direto nessa briga para fugir do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Henrique prevê dificuldades no final de semana. Acho que temos que manter a atitude. Sabemos que jogar lá no Orlando Scarpelli é muito difícil. A equipe do Figueirense vem mantendo uma regularidade no comando do Argel, jogando sobre os seus domínios. Já faz algum tempo, se eu não me engano, que eles não perdem ali dentro. Mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato que a gente pode... É um momento que a gente pode aparecer e fazer uma boa partida lá. E nós jogadores estamos nos empenhando e trabalhar para que nós possamos fazer um bom resultado lá. E para fechar o noticiário do Verdão, olha só a imagem interessante no finalzinho da atividade, Valdívia sozinho, debaixo de um forte toró, todo encapuzado, correndo em volta dos campos. Ele só não deu mais voltas porque raios e trovões começaram a cair aqui para os lados da academia de futebol. Aê, vai, Valdívia! Não vale dizer que está chovendo, que ele está treinando. Não é por isso. E ó, Henrique, ânimo, vamos levantar essa moral aí, ó. Resultado da nossa enquete no GazeteEsportiva.net. O Valdívia, esse jovem que estava correndo aí, todo encapuzado, ele é essencial. O Palmeiras é dependente do Valdívia, sim ou não? Sim, 62%. Não, 38%. Um beijo, Celso, boa noite. Daqui a pouco você vai estar onde? Jornal da Gazeta, até já. Eu também quero. Tchau, até domingo.